Palavra da Verdade, devocional de 1º de março, a santidade majestosa de Deus. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como Tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Êxodo 15:11. Especialmente no que diz respeito ao culto, tanto nos registros do Velho como no Novo Testamento, um dos atributos mais proeminentes do Senhor Deus na Escritura, talvez o mais destacado, é a sua santidade. Não que ele seja mais santo do que misericordioso, justo, etc. Ao contrário, todos os atributos de Deus lhe pertencem na mesma medida, tendo uma relação orgânica entre si. Mas a Escritura parece dar proeminência à sua santidade. Ao que parece, isto se dá porque, num certo aspecto, este atributo qualifica todos os outros. Para entender isto, é preciso considerar a santidade de Deus em dois aspectos: sua santidade majestosa e sua santidade moral. É sobre o primeiro aspecto, a santidade majestosa de Deus, que trata esta meditação. Neste aspecto, a santidade de Deus é o atributo pelo qual ele é totalmente distinto e separado de todas as suas criaturas e exaltado sobre elas pela sua infinita majestade. Desta perspectiva, a santidade de Deus é um atributo incomunicável, isto é, só Ele é incomparavelmente glorioso em santidade e infinitamente majestoso. Ele é o totalmente outro. Moisés celebra a santidade majestosa de Deus quando exclama o que nós acabamos de ouvir no início da meditação. Foi essa santidade majestosa de Deus que fez os serafins chamejantes na visão de Isaías, mesmo sendo seres espirituais puríssimos, cobrirem o rosto com duas de suas asas e clamarem continuamente uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Em Isaías 6:3. E diante da sobreexcelente glória da santidade majestosa de Deus, foi que Isaías exclamou: Ai de mim! Estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Em Isaías 6:5. João teve visão semelhante do trono de Deus, como está escrito em Apocalipse 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sendo assim, por ser santo, Deus deve ser objeto do nosso temor e tremor, bem como de uma adoração reverente. Não podemos tratá-lo como um mero amigo congenial e sempre pronto a resolver nossos problemas, embora ele queira o nosso bem. Ele é o alto, o sublime, que habita a eternidade. E mesmo sendo o Altíssimo eternamente, ele habita sim com o contrito e abatido de espírito para vivificá-lo, mas esta contrição de espírito e coração é condição indispensável para que ele, o Santo, nos abençoe, porque é a atitude que reconhece sua santidade majestosa, como ele diz em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Também no capítulo 66, 1 e 2, ele declara: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Uma vez que a santidade majestosa significa tudo a respeito de Deus, que o coloca separado de nós, e que ela cobre todos os aspectos de sua grandeza transcendente e perfeição moral, este pode ser considerado o atributo dos atributos de Deus, como afirma J.I. Packer. A santidade, no aspecto que estamos considerando, é um atributo que qualifica tudo o que Deus é, isto é, um atributo que qualifica todos os outros, como observa o Dr. Heber Carlos de Campos em seu livro O
o ser de Deus e os seus atributos. Assim, o amor de Deus é santo, a sua justiça é santa, a sua misericórdia é santa, enfim, todos os outros atributos de Deus são santos. É por isso que a Escritura dá proeminência à santidade de Deus. A doutrina da santidade majestosa de Deus nos livra de nos aproximarmos dele como se fosse nosso empregado, apenas para determinar que a nossa bênção ou a nossa vitória venham. Diante dessa santidade majestosa, o verdadeiro adorador é levado a exclamar: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.